Irmãos, a justiça social é uma obrigação nossa, é um privilégio fazer tzedakah, justiça social. Não tem como nós fugirmos disso se nós queremos obedecer a palavra do Eterno. Então, trabalhar hoje à tarde, nós temos um trabalho ali na Comunidade da Piedade, que nós estamos começando com as crianças, ali ensinando as crianças música para dar a nossa contribuição numa comunidade tão carente, tão necessitada do Eterno. Como ali na Escamares também, ensinar aos nossos filhos e ajudar aqueles que necessitam. Então, para nós isso é privilégio. Na realidade, não há necessidade de convocar a sinagoga, o clã, a casa. É porque cada um deva ter no seu coração a responsabilidade, que isso é mandamento do Eterno, em fazer a tzedakah, a justiça social. A associação é uma ferramenta nas mãos do Eterno para que nós possamos estabelecer justiça, estabelecer justiça. É uma ferramenta para nós. Então você pode participar conosco, não faltando ao compromisso que você estabelecer com Adonai, porque ele não tem prazer com aquele que volta atrás e que tem 2, 3 palavras, não é verdade? Pai, dá-nos a tua bênção, a tua misericórdia nesta manhã, quando nós estamos diante da tua presença, na paraxá desta semana, que é Vaigash, e ele se aproximou. Nós estamos perante a tua presença para aprendermos a tua palavra, prescrutar a tua palavra, para anunciarmos a tua palavra. Abençoe aqueles que estão em casa, pela internet conosco, para que eles recebam a mesma porção que nós aqui na tua casa vamos receber. Que a tua bênção seja estendida a todos nós nesse Shabat. Que o Senhor seja com o pastor Isaac, quando às 14 horas ele estará dando início ao ensino àqueles que permanecerem à tarde na tua casa. Todos são convidados a ouvirem a tua palavra. Que o Eterno seja com o teu filho e com todos aqueles que aqui ficarem. Abençoa-nos, ó Pai, dando-nos o pão que necessitamos para a nossa sobrevivência. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém? Pastor Isaac estará a partir das 14 horas, hoje até as 3 horas, porque ele deseja também subir ali a Piedade, descer a Piedade, né? Ao Egito, para ali estar colaborando com todo o trabalho ali. Foi muito bom o trabalho na quarta-feira que nós fizemos, foi quarta? Quinta-feira que nós fizemos ali de limpeza no local para ser usado por nós mesmos hoje, em Shabat. Então vá lá para você sentir as necessidades, né, pastor? Mas é para Vaigash, e ele se aproximou, Gênesis capítulo 45, que eu gostaria, ela começa no 44, a partir do versículo 18. Mas eu gostaria de ir com vocês no 45, a partir do versículo 15. José já está aqui, despedindo dos irmãos para que eles retornem a Canaã para buscar o seu pai. Isso que José está fazendo. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quando a notícia se fez ouvir na casa de Faraó, são vindos os irmãos de José. Pareceu bem aos olhos de Faraó e dos seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Faraó aqui foi de homem de gratidão no seu coração, não, a devolver a José todo o bem que José fez a ele. Todo o bem que Adonai fez a ele. Então ele vai devolver, E a ti, pois, é ordenado dizer-lhes, versículo 19, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde, uma comitiva, como se fosse para um chefe de estado,
que a nação de Israel se tornará uma grande nação dentro do território de Gósen, na terra do Egito. E não vos pese coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para a viagem. Cada um deles deu mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão e outras provisões para a sua viagem. Então despediu os seus irmãos e ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Assim subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram: José ainda vive, e ele também é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu espírito e disse: basta, ainda vive meu filho Iosef. Eu irei e o verei antes que morra. Que coisa linda, não é? Mas nós vamos voltar aí ao versículo 24. Então despede os irmãos e eles partem. Ele lhes diz: não vos irriteis na viagem. Não vos irriteis na viagem. Irritar vem da ira. Da ira. Ira é paixão. Ira é paixão que incita toda a nossa agressividade contra alguém ou alguma coisa. É raiva, é cólera, é ódio, é fúria, é uma predisposição para ir contra alguma coisa ou alguém. Paixão é um arrebatamento violento e rápido. Essa era a prática dos irmãos de José. E José sabia que os anos se passaram, que o tratamento que ele sofre no Egito, muito violento, primeiro passo é o distanciamento da sua própria pátria. É o arrancar do meio da sua própria família. Eles estavam todos juntos. Os irmãos, os 11, permaneceram juntos. José foi arrancado da família. José foi para uma pátria estrangeira, Egito. Hábitos, comidas, tudo completamente diferente. Prisioneiro na casa de Potifar, sendo trabalhado e provado por Adonai para ser constituído o primeiro-ministro do Egito. Não tinha um aconselhamento melhor do que este: não vos irriteis na viagem, porque as obras da carne na vida dos irmãos de José estavam à flor da pele. A obra da carne só se trabalha com a palavra de Adonai e sofrendo e aceitando a disciplina de Adonai. Se não aceitar, a carne permanece viva, mais viva do que nunca. É só você dar um pouquinho de alimento a ela que você vai ver a carne gritar. José sabia que os seus irmãos não haviam mudado, eles eram irritadiços. Estava a ira sobre eles. A ira é uma obra da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz o apóstolo Paulo. A ira é uma obra da carne. Ira é um dos grandes vícios que a Bíblia ressalta. A ira é um dos grandes vícios que a Bíblia ressalta, vícios humanos. Ira indica alma, indica coração irado, para defender suas próprias ideias, para defender sua doutrina e sua política. Isso é a própria ira. Defender a sua doutrina. A doutrina que as instituições criam e não a palavra de Adonai. Porque a palavra, isso é ira. E você fica aceso para brigar, para defender a doutrina.
na Brit Hadashah, vamos lá, capítulo 6, da nossa Parashá. Nossa Parashá, na Brit Hadashah, é Lucas capítulo 6. Você vai ver aqui, e ele se aproximou. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 9 a 16, você pode perceber Yeshua lidando com essa questão de doutrina. Em outro Shabat, entrou na sinagoga, versículo 6, e estava ensinando, Yeshua ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus, os religiosos ali, observavam-no para ver se o curaria no Shabat, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos, que eles não tinham adesão com ele. Pensamento, fala e ação não era um com Yeshua. Não tinha adesão nem com Hashem, nem muito menos com o seu enviado Yeshua HaMashiach. Você sabe que o enviado é igual àquele que o enviou. Não tinha. Não, mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te, põe-te em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Yeshua lhes disse: que vos parece? É lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ele estava falando com uma equipe de pessoas religiosas. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Ficaram cheios de furor, ficaram cheios de ira. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Yeshua, o Messias. O que fariam a Yeshua, o Messias? Isso é a ira. Naqueles dias ele sobe ao monte a fim de orar e passa a noite em oração a Elohim. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem também deu o nome de apóstolos, enviados. Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tiago recomenda, no capítulo 1, que nós estejamos atentos quanto à ira, porque ela não opera a justiça de Adonai. A ira não opera a justiça de Adonai, Tiago diz. Não opera a justiça de Adonai. O apóstolo Paulo nos exorta, Tiago no capítulo 1, de 19 a 20, eu não vou lá. O apóstolo Paulo nos exorta a não deixar a ira perdurar muito tempo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva o problema da ira. Resolva o problema da ira. Ira é você julgar antecipadamente, sem aguardar os juízos e a justiça de Adonai. Então você é tomado de ira. Eu quero dizer para vocês que a ira que nós estamos falando não é a ira que você está pensando, não. Porque às vezes quando você vê alguém com a voz do Eterno falando com autoridade, você diz: ele está irado. Eu quero te mostrar um texto, vai lá comigo. 2 Reis, no capítulo 3. Eu quero te mostrar o profeta Eliseu com Josafá e Acabe. Olha só, olha como ele vai falar uma verdade na cara de Josafá e de Acabe aqui, porque ele não estava, ele estava irado, indignado pelas ações de Acabe quanto à obra de Elohim. Vai aqui, 2 Reis, capítulo 3, vamos lá. Eu não cheguei ainda, já cheguei. Versículo 1 até o 16. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Eterno, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera,
Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou dos pecados de Jeroboão. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Mas tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista a todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas é Jorão. Eu me enganei e falei Acabe. Jorão estava com as mesmas práticas do seu pai. As mesmas práticas. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mais tarde, Josafá vai sofrer a repreensão do profeta contra ele por se unir a Jorão, rei de Israel, o ímpio Jorão, que se dizia irmão e não era. Ele vai ser repreendido pelo profeta. Não vos assenteis com aqueles que, dizendo-se irmãos, forem devassos. Paulo diz isso lá em Coríntios. Não vos assenteis. Olha aqui, vamos continuar. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército nem para os animais que o seguiam. Eles não tinham a palavra. A água é a palavra. Então não tem o que beber. Verdadeiramente. Então disse o rei de Israel: o Eterno chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Eterno para que consultemos ao Eterno por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Eterno. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: olha, o rei Eliseu fica irritado, irado aqui, e eu vou te mostrar aqui. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Eterno chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, Jorão, e nem te veria. O profeta estava irado, mas o sol não se põe sobre a ira desse profeta, porque ele não está irado contra a pessoa, ele está irritado contra as ações, contra a palavra de Adonai. Então, mas agora trazei-me a harpista. Traz alguém para tocar a harpa, para que cantemos e eu fique livre para que eu possa profetizar. Olha aqui. Assim diz o Eterno: fazei neste mas agora trazei-me um harpista. Enquanto o harpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Eterno. E ele então, assim diz o Eterno: fazei neste vale muitas covas. Ora, o profeta não está aqui, ficando irritado por causa dos seus interesses próprios. Ele não está defendendo uma bandeira humana. Ele está falando da palavra de Adonai. E dos erros que o rei de Jorão havia cometido, igual ao seu pai Acabe. Igual ao seu pai Acabe. Voltemos a Paraxá. Vamos lá. Gênesis capítulo 45. Por quê? Porque nós precisamos entender que ira é essa. Porque as pessoas acham que os profetas, aqueles os quais estão com a palavra de Adonai, têm que dizer: pois não, sim senhor, pois não, sim senhor, pois não. Isso é coisa católica, romana. Isso é acolitar. Acolitar. É um princípio católico romano. Uma das menores coadjuvante.
vamos dizer assim, é coadjuvante. Concorda com tudo. Então, isso é um princípio católico, romano, não um princípio da Torá. Veja o versículo 24 e 25 comigo. Olha só. Ele diz, não vos ireis, não foi o que ele disse? Irai-vos, não vos irais pelo caminho. Assim subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai, com eles. E lhe anunciaram, Iosef ainda vive. Ele também é governador de toda a terra do Egito. O seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Deixe-me ler em outra tradução. Iosef, assim lhes relata, Iosef ainda vive ao pai. Sim, ele é o governador de toda a terra do Egito. O coração transido, ele não aderia a eles. O coração transido, o que é isso? É um adjetivo que significa impregnado de quê? De quê? De sofrimento por causa das mentiras dos seus filhos. Por causa da ira dos seus filhos. O coração de Jacó tornou-se gelado. Para ele não fazer adesão a eles. Ele não concordava. Ele não concordava. Ele não concordava com a paixão que eles tinham, que ira é paixão, em defesa de uma doutrina, mas não em defesa da justiça. Coração enregelado, coração gelado, é o coração transido, mas ele não aderia a eles. Ele não era um com eles. Com o pecado dos filhos, não aderia. Não concordava, seu coração esfriou, porque foram muitas e muitas mentiras contra o pai Jacó, que lhes daria a terra para herdar. Diz, acho que segundo Crônicas, me esqueci agora onde está. Depois eu lembro. Depois eu vou me lembrar, com certeza. Olha só. É o mesmo que Moisés vai fazer em Levítico capítulo 10. Vai lá. Moisés vai fazer ali e exigir de Arão, quando Nadab e Abiú oferecem um fogo estrangeiro, que ele não lhes tinha sido ordenado. Veja lá Levítico capítulo 10. Irmãos, você tem que ter uma noção aqui, que o tabernáculo acabou de ser inaugurado. Havia festa, havia celebração. Agora vai haver uma incineração de 2 pessoas. Que segundo os rabis, eles passam na frente do pai e oferecem incenso, diz a Torá em Êxodo capítulo 30. Eles fazem o sacrifício na frente do pai. Em Êxodo no capítulo 30 diz isso, no versículo 7. Em desacordo com as regras e os bons costumes. Olha só, eles vão oferecer um fogo estrangeiro. Eles vão oferecer algo estranho perante o altar, irmãos. Moisés não vai concordar. Ele vai concordar com Adonai, apesar de todo o sentimento de amor. Porque a fala é que não há amor. Não é isso, irmãos. Não tem como oferecer um fogo estrangeiro, costumes estrangeiros. Hábitos estrangeiros, romanos, acolitar, você ser um coadjuvante com aquele que é contra Adonai e o reino, não tem como. Você tem um princípio católico em você e romano. Estavam ali em desacordo com as regras e os costumes da Torá. Arão é o único designado a queimar incenso, irmãos. A iniciativa dos filhos, Nadab e Abiú, pode então ser considerado como um ato de rebelião contra o pai. Contra Arão. Ali atrás é uma rebelião contra Jacó. Por isso que ele não adere a eles. Ele fica transido. Coração gelado para com os filhos. Apesar de todo o amor a eles. O coração gela. Porque ele não pode ser. A iniciativa deles é uma rebelião contra o pai.
Por motivo análogo, o rei Uzias faz a mesma coisa. E ele é afetado por lepra. Quando o sacerdote o põe para fora, porque não era tarefa dele oferecer incenso. Os sacerdotes se reúnem e põem Uzias para fora do templo. Isso que é homem de verdade. Então o sacerdote está irado. Está defendendo alguma doutrina. Está defendendo a Torá de Adonai, o princípio de Adonai que não se oferece no altar nada estrangeiro. Tem que ser hebreu. Veja comigo o versículo 3 do Levítico 10. O versículo 3. Disse Moisés a Arão, isso é que o Eterno disse, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o seu povo, todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés diz a Arão, foi isso que Adonai falara para dizer, por meus próximos, por aqueles que se aproximam dele, do Pai, serei consagrado e glorificado diante de todo o povo. Arão faz silêncio. Arão aceita a disciplina. Arão aceita a correção. Arão aceita a demonstração de Moisés. Olha o versículo 4, 5 e 6. E eu quero ler o 6 em outra tradução. Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então se chegaram e levaram-os nas suas túnicas para fora do arraial. Como Moisés ordenara, eles estavam com as túnicas diante de Adonai. Essa túnica é aquela ketonê, é aquela túnica talar, que não tem emenda nenhuma, para estar diante do Eterno. Mas enrola-os nas suas próprias túnicas, porque as túnicas deles não eram essa túnica talar. Eles estavam com outra roupa. Aquela roupa lá de Apocalipse, que é de linho fino, que simbolizam as obras dos santos, não era isso aí que eles estavam vestidos. Estavam com as túnicas deles mesmos que eles teceram. Tinha um adorno sobre eles que não era o adorno de Adonai. Então enrola nas suas próprias túnicas e leva para fora. Chama o tio e deixa Israel chorar. Lamentá-los. Você nem lamentar, vai. Olha só aqui. Em outra tradução, versículo 6, ó, disse Moisés a Arão e seus filhos. Moisés diz a Arão, Eleazar e Itamar, seus filhos, não descabelareis vossas cabeças, não descosturareis vossos hábitos e não morrereis. O hábito, não descosturareis os vossos hábitos, para não morrer. Porque aquela túnica que ali está, é uma túnica sagrada. Senão eu espumaria contra toda a comunidade. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorarão a incineração incinerada que Adonai fez. Incineração incinerada que Adonai fez. A incineração ele vai reduzir a cinzas, uma cremação interior. Por quê? Vai oferecer fogo estrangeiro. Vai você acolitar com práticas católicas romanas, ser um coadjuvante com qualquer um que esteja contra o Pai. Que esteja contra o Pai. Vai ser solidário. Trata-se do ato de fulminar Nadab e Abiú por parte de Adonai. O uso do verbo incinerar por parte da Torá é quanto à morte dos culpados. O objetivo é, a fala de Moisés, tirar a solidariedade para com aquela ação de Nadab e Abiú, de oferecer fogo estrangeiro. Tirar a solidariedade do clã, por isso que Arão se cala. E ele não vai nem chorar os filhos, ele não pode. Ele não podia ser solidário naquele momento. Porque os membros do seu clã, Nadab e Abiú, mereciam a morte por causa do desrespeito ao pai em oferecer fogo estrangeiro no altar.
desrespeito ao pai, Adonai, ó. Minha violência é contra ti, Adonai, não é contra mim. Não é contra mim. Assim foram os filhos de Jacó para com ele. O coração dele tornou transido, congelado. Olha só, assim lhe relataram. Versículo 45 de Gênesis. Olha lá, volta lá na Torá comigo, por favor. Assim relataram a Jacó e Yosef vive, José vive. Sim, ele é o governador de toda a terra do Egito. Sim, o coração transido. Ele não aderia aos irmãos. Ele vai ver com os olhos toda a comitiva, que era verdade, o que os meninos estavam falando. Ele vê com os olhos, aqui está escrito aqui, ó. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu espírito. Está vendo? Reanimou-se o seu espírito para descer ao Egito e cumprir a palavra de Adonai, eu descerei contigo, porque você não pode descer ao Egito se não for por ordem de Adonai. Você vai ser fulminado lá, ou vai se contaminar com o Egito todinho. Todinho. Egito tem uma promessa de salvação. Você sabe disso em Zacarias. Todos vocês sabem. Tem uma promessa de salvação. Mas nesse momento aqui, Jacó recebe uma autorização para descer ao Egito. Descer e subir não é geograficamente. Estamos falando de algo espiritual. Não é descer ao Egito. Nós tivemos aqui um agravo seríssimo em Rosh Hashanah. Vocês sabem disso. Contra a Torá oral. Um agravo dos filhos contra os pais. Contra o pai. E contra os pais. Um agravo em Rosh Hashanah. Contra a Torá oral. Contra o hábito da Torá. Quanto fazer aquilo que Adonai nos mandou. Não é? O Eterno nos ensinou que Ele tirará do nosso meio todo excesso com as águas. Que águas são essas? A palavra. Mas as águas vêm fisicamente arregando a terra, ou então destruindo também, vocês sabem disso. E a destruição tem vindo por causa dos nossos pecados. O excesso é uma quantidade a mais. O excesso é uma quantidade a mais que há em nós. O que excede os limites ordinários é excesso. Excesso de violência, excesso de crueldade, desregramento. Tirar da ordem, da regra estabelecida, para estabelecer a sua regra em nome de uma religião. Em nome de uma doutrina, em nome da sua política. É desordenar. Por isso que nós estamos orando Tessalonicenses. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Olha lá. Desordenado é aquele que não está em ordem. Olha lá para você ver o que o apóstolo Paulo fala. Desordenado é aquele que não está em ordem. Guarda bem, nós tivemos um grande agravo em Rosh Hashanah, mas o Eterno teve misericórdia de nós, que nós fomos a Torá publicamente para dizer que aqui nesta casa ninguém vai desobedecer os pais, mas vamos honrá-los. Foi isso que fizemos, pastor. Tomamos a Torá fora da arca, viemos aqui em Êxodo capítulo 20 e dissemos que esta casa, nem nenhum dos seus filhos desonrará os pais. Nós entendemos o pecado. Olha aqui o que é desordem aqui, ó. É o que não está na ordem. É desarraigado, desregrado. Mandamos, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Adon Yeshua HaMashiach, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, que não está em ordem, que está desordenado,
segundo a tradição que de nós recebeu. Olha aqui. O ensino transmitido pelos hebreus boca a boca é a Torá oral. Boca a boca. Você ora o Shema ali, você vê a Torá oral. Você vai em Êxodo capítulo 12, você vê a ordem para transmitir os filhos, a palavra de Adonai. Então, o que isso acontece? Isso é para manter na boca de todos, é a Torá oral. Tanto a escrita quanto a Torá tem toda a base na palavra. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Por que eu disse o agravo em Rosh Hashanah? Porque Rosh Hashanah faz parte da Torá oral. Oral. Eu vou te explicar isso agora mesmo. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, que está fora da ordem, está vendo? Não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Adão e Yeshua HaMashiach, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por isso que eu disse, você está achando que alguma coisa demais você ia ajudar o necessitado, aquele que está à margem da comunidade? Não, você está obedecendo o mandamento. Faz favor de lançar a mão no arado e não olhar para trás. Mas se não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Admoestai-vos como irmão. O Eterno prometeu que as águas irão corrigir todo excesso. Vamos lá, ver aonde está isso. Deuteronômio capítulo 32. As águas irão corrigir todo excesso. Ou elas vêm para destruir totalmente, ou elas vêm para fazer dobrar. Ele diz, ele mostrava o alagamento e dizia o excesso. O excesso dos irmãos de José foram desfeitos, cessados ali na Paraxá. E ele aproximou. Porque tinha os excessos na vida de José, sim. Porque tem lei para José e tem lei para os irmãos. Tem lei para você e tem lei para mim. Tem lei para Faraó, rei do Egito, e tem lei para Israel. Quando ele chama Josué, ele diz, venha, os anciãos impõem as mãos para ele e lhes dê mandamento. Mandamento para Josué. Não há nenhuma coisa grande nisso. Mas há uma responsabilidade sem limites. Não é? O Deuteronômio 32, o vento deu aqui e mudou a minha página. O Deuteronômio 32, olha o versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, o céu, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. O versículo 2, você vai olhar comigo que aqui há 4 precipitações de águas do céu. Primeiro, minha lição goteja como a chuva aqui, como aguaceiro, para regar a terra, para que ela produza abundantemente, como chuva. O segundo, destile o meu dito como orvalho. Meu dizer é líquido como orvalho. Meu dizer, a minha palavra que sai da minha boca, diz Adonai, como chuvisco sobre a erva, não, como tempestade sobre a relva, e como borrasca sobre a erva. São mais fortes as palavras, não são? Ali nessa tradução é de uma pobreza sem limite. A minha, uma pobreza só. Primeiro vem o quê? O aguaceiro.
Depois vem o orvalho, algo quase imperceptível aos olhos humanos. Depois vem as tempestades e finalmente vem as borrascas. O aguaceiro, ele vai fecundar a terra como a palavra de Adonai. Vamos lá, Isaías, segura aqui que eu vou voltar. Isaías capítulo 55. Olha o que diz o profeta aqui. Essa chuva aqui, esse aguaceiro que cai dos céus, que vem da parte de Adonai, veja o versículo 10 e 11. O que ela vai produzir? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, aonde que eu estou, é no 10 que eu quero. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Aquilo para o qual eu a enviei. Os rabis aplicam essa primeira imagem da Torá escrita, essa que está na sua mão. Torá escrita é o que está na sua mão. Agora veja o segundo item, como orvalho sobre a relva. O orvalho é algo aparentemente menor em relação à chuva, mas o orvalho vem na estação quente. Por quê? Porque ele vai conservar a vegetação com a sua imagem, a Torá oral, na boca de cada um que a aprendeu e a guardou. É a tradição oral, é a Torá que está na boca. Ela regula e mantém dia após dia a vida dos homens em sociedade. Por isso que Hillel, aprovado pelos rabinos em Jerusalém, ele ajusta, não é aí o calendário, é Rosh Hashanah, os calendários que se celebra em 1º de Tisre. Ajusta o calendário para que os judeus e nós, no universo, tivéssemos o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar, é a Torá na boca. Você, quando fala o Shema, você tem a Torá na boca. É a obrigação de você ensinar os seus filhos assentado pelo caminho, andando na sua casa, onde você estiver. É ensinar a Torá. Para que... Fala, meu bem. Ele nos dá condições de cumprir o mandamento e de contar os nossos dias. Mas é a vida dos homens vivendo em comunidade, em sociedade, com o mesmo parecer com Jerusalém. Fala, pastor, fala, que eu vou tomar só uma aguinha. Interessante que Yeshua, ele cumpriu com a Torá oral, né? Se a gente vê ali em detalhes, em Peça, ele usa os 4 copos que não está prescritos na Torá escrita. Amém, pastor? Mas ele observa aquilo que foi dito pelos nossos pais. Foram resolvidos, né? Numa halahá. Então, os 4 copos ali, as 4 brahot, né, que ele dá, não consta na Torá escrita. Tem base na Torá escrita, mas a prática de pegar os 4 copos e erguer e dar as bênçãos, não consta na Torá. Exatamente. Mas está na Torá oral. Né? Está vendo? Está na Torá oral. E Yeshua cumpriu o Hanukkah. Hanukkah, não está escrito aqui. Então, irmãos, o orvalho é um tipo de precipitação atmosférica em que o vapor de água se condensa e se deposita durante a noite sobre a vegetação e pela manhã sobre a forma de gotículas miúdas de água, finas sobre a vegetação e certos corpos expostos ao ar livre. É o rocio, o alforge, é a chuva miúda, é o cair do orvalho. É como, eu tenho vontade de chorar quando eu falo. É a forma carinhosa que a Adonai usa para manter a vegetação do tempo do calor intenso. A bondade de Adonai não tem limites.
Não tem limites. As tempestades estão aqui, ó, como tempestades sobre a erva. Como tempestades sobre a erva. São aguaceiros súbitos. Trazidos por um vento violento de curta duração. Trata-se de um outro aspecto da revelação que penetra as vidas, as revolve e as fecunda. É uma precipitação rápida que te pega desprevenido. É a Torá. É a palavra, são as águas, as tempestades que nos pega desprevenidos, são as dores, os sofrimentos, as doenças que você não esperava, você esperava que o seu vizinho tivesse, menos você. São as tempestades de Adonai, para nos disciplinar e nos corrigir, e nos submeter a Ele. Essas são as tempestades para nos fecundar. A tempestade é uma perturbação atmosférica, violenta, que é ligada aos movimentos verticais do ar, que provocam a formação de cúmulos nimbus. E ela é acompanhada de fenômenos mecânicos, vendavais, aguaceiros, e a miúde de fenômenos elétricos, raios e trovões, que nos nossos dias têm matado as pessoas, que não respeitam nem a atmosfera, permanecem nas praias, permanecem em lugares, os engenheiros de eletricidade estão cansados de avisar, mas as famílias desatentas morrem em praias, em lugares abertos, não atentam para nada. Não querem ser fecundados pelo Pai. Não querem. São as tempestades frequentes de verão. São isso, as calamidades, sofrimentos, desgraças. Elas existem, as tempestades da vida, tumulto dos sentimentos e tumultos do nosso próprio coração. Tempestade magnética é a perturbação do campo magnético terrestre proveniente da atividade solar. Irmãos, nós precisamos olhar a Torá, amar a Torá, colocá-la na nossa vida e cumpri-la. Cumpri-la. E a borrasca sobre a erva. Mas antes eu quero compartilhar com vocês algo interessante. A Andressa, esposa do Júnior, irmã da Andréia, filha da Creuza, ela essa semana chorando aqui comigo, ela falou: pastora Sandra, eu fiquei muito triste quando eu saí da escola da minha filha, que eu fui lá falar que o Estado é laico e que eles não podiam estar ali trabalhando o Natal de uma enxurrada em cima dos alunos, mês inteiro trabalhando com o Natal ali em Castelo. E a diretora fez muxoxo para ela, a pedagoga, indiferente a ela, que ela não queria que a filha recebesse aquela enxurrada de coisas de Natal. Mas também não pode sair brigando com a escola, porque depende da escola. Mas nós temos essa cidade Castelo, aqui no interior do estado, que ela é extremamente católica. Católica, extremamente católica. Ela disse: pastor, eu saí de lá chorando. Eu fui para casa e orei. Eterno, falou de todo o coração. Eterno, se for necessário, para destruir, para desfazer toda contaminação. Destrua esta cidade, comigo junto, com a minha família junto, mas faça a tua vontade. A cidade foi inundada pelas águas. Ninguém morreu, mas a cidade foi inundada por essa tempestade que vem destruindo, é o símbolo daquilo que vem dos céus sobre a desobediência. Natal é uma festa pagã. Natal é uma festa política de comércio, mas nada e católica. Não sei nem de onde saiu isso, nem de onde. Vocês sabem melhor que eu. Borrasca, aqui ó, como borrasca sobre a relva. Vocês se lembram, antes ainda de falar da borrasca, vocês se lembram, Êxodo capítulo 10, vocês se lembram? Vocês se lembram quando ali choveu sobre o Egito a saraiva? Vocês se lembram? A saraiva destruiu o quê? Diz a Torá. O linho. Destruiu o linho. Aquilo com que se fazia roupa.
Vem destruindo tudo sobre o Egito. Faraó tenta lá um arrependimento meio zonzo, mas não se arrepende de coisíssima nenhuma. É com essa tempestade de Saraiva. A borrasca é um temporal com ventania violenta de pouca duração. A figura é a ocorrência súbita de contrariedades e desgostos. Acesso de mau humor e cólera violenta, acesso de ira. Ele vem cessar a ira com a borrasca. Uma chuva, um temporal com ventania de rápida duração. Você já viu a erva do campo quando se dobra ante esse temporal? Fica o campo todo, a erva se dobra inteiramente. É para dobrar a nossa cerviz. Essa é a figura. Cerviz do irado, do mal-humorado, a cólera violenta. A palavra borrasca vem do verbo borrar. Borrar é sujar, é manchar, uma coisa limpa. Borrar seus cadernos, pintou grosseiramente os seus cadernos. Defecar involuntariamente. Defecar involuntariamente. É borrar. Borrasca vem de borrar. No hebreu, irmãos, as palavras, inclusive, não são essas coisas frouxas como são do Ocidente, não, pastor. As coisas do Ocidente são é tipo o Luc Ferry. É tudo família, é tudo amor. É tudo família, é tudo amor. O Eterno nos revelou que não é menos que 28, nem mais que 300. Vamos aprender? O Eterno nos mostrou que não é menos que 28, nem mais que 300. Vamos lá. Nem mais que 28, nem menos que 300. Tá certo? Tá errado? Nem menos que 28, nem mais que 300. Está errado. Isso aí é porque a pastora Sandra e a Vanessa já estavam cansadas. É verdade. Vamos lá, volta, Rutinha. Já corrigido. Vamos estudar. É composto de 3 letras hebraicas. Het, Kaf e o Shin. Prestem atenção. O Het vai falar de um casamento. Não é mais que 28. Não é mais que 28. O valor numérico de Het é 8. Não é menos que 28. Minha mente está condicionada, irmãos, é cansaço. O valor numérico do Het é 8. No 8º dia após o nascimento, o menino tem um brit. O que tem um brit a ver com casamento? A palavra brit significa pacto, aliança, um vínculo entre 2 lados. Está vendo? Portanto, o brit é a aliança, é o pacto que um hebreu faz. Hebreu por si só significa servo. Para você entender. Já acabou o nosso tempo? Não, né? Porque a vida um hebreu faz com o Eterno no 8º dia de vida. Porque a vida somente pode ser considerada verdadeira quando está infundida com Elohim. Porque o corpo em si é temporário. E qualquer coisa temporária não pode ser verdadeira. Olha lá. A verdadeira vida é imortal e eterna. Portanto, temos 2. O homem e o eterno. Para que esta união dê certo, a natureza humana deve mudar. Deixa o homem a ira. Deve mudar para se unir a Adonai. Assim, é o verdadeiro Het, simbolizando o casamento. Então, não é mais que 28, é casamento. Se você, pastor Isaac fala, não é menos que 28, tem que haver o casamento. Vocês me corrijam quando eu errar, tá? É porque eu acordo pelas madrugadas, não durmo, fico horas e horas e fico assim, cansado. Então, podem me corrigir, fiquem atentos. Então, tem que haver aliança com Adonai.
Por isso que não é mais que 28. Menos que 28. Não é menos que 28. É casamento que tem que ser estabelecido. Vamos continuar. O CAF. CAF fala de submissão, de coroa e de reinado. A gematria do CAF é 20. Como a coroa do supremo propósito da Torá, como a coroa do supremo propósito da Torá é ir além do nosso intelecto. A coroa está aqui, ó, é a Torá. Ela tem que ir além do nosso intelecto. É isso que está falando. E nos inspirar a agir em concordância com a vontade do Eterno. Se você andar pelo seu intelecto, você não vai agir conforme a vontade de Adonai. E assim nos refinando como pessoas e completando os propósitos de Elohim, que é sermos participantes do seu reino. Rete e Caf vão formar o 28. Vão formar o 28. Casamento e reinado. Casamento e reinado. Viu só? Casamento e reinado. Então vamos lá. Rede 8, CAF 20 e 28. Não é menos que 28. Está vendo? Agora, nem mais que 300. Interessante essa revelação, né? Nem mais que 300, vamos ver? 300 é simbolizado pelo Shin. Ah lá. Que se encontra em toda a porta. Na mezuzá. Shin é a 21ª letra do alfabeto, é o Shin. O valor numérico do Shin é 300. Vamos. O Shin fala de perfeição. Se uma pessoa constituir 3 linhas inabaláveis, pensamento, fala e ação, essa pessoa é perfeita. Eu já sei que você vai me criticar agora mesmo. É só deixar o seu pensamento voar. Não estamos falando de uma perfeição humana. Nós estamos falando de pensamento, de um só pensamento, de uma só fala, de uma só ação. Quer ver isso? Segura aí, Ruth. Segundo Crônicas, aonde nós estamos orando, capítulo 30. Já sabe, Léo é esperto que é só. Está vendo? Versículo 12. Também em Judá, a mão de Elohim esteve com o povo, dando-lhes um só coração. Pensamento, fala e ação. Para trabalhar para o reino, que o pastor Isaac cansa de gritar. É o reino, é o reino. Só que ele fala mais brando que o pastor Assando. O pastor Assando grita mais. Ele é mais polido e mais educado. Eu não tenho muito esse polimento. Eu não posso ter. Olha só. Também em Judá, a mão de Elohim esteve com o povo, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, conforme a palavra de Adonai. É um só coração, é falar a mesma coisa, é pensar a mesma coisa, é agir do mesmo jeito. Você se lembra quando Jeú aperta a mão, vou apertar do Léo, aperta a mão de Jonadab e diz: o seu coração é com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração, Jeú. A Jonadab disse: sim, sim, é essa perfeição, porque em nós, seres humanos, nós não somos perfeitos, mas é o mesmo pensamento, a mesma fala e a mesma ação, por causa do reino, pastor. É isso volta lá, Rutinha. É isso que você vai encontrar em Gideão. Volta lá. Essa pessoa é perfeita. Exemplo, os 300 de Gideão. Vamos lá. Vamos na palavra Juízes. Pastor, fala, meu filho. essa perfeição também fala da perfeição de uma casa levantada para servir, porque o pensamento, a fala e a ação é simbolizado pela oração, o ensino da Torá e a tzedakah. Léo, mas você tem que falar para me ajudar para eu tomar um pouquinho de água no microfone, que eu vou tomar água enquanto vocês vão lá em Juízes 7.
Vai lá para vocês verem. Juízes 7, os 300 de Gideão. É que a senhora está nos ensinando sobre a perfeição divina, né, que o homem recebe quando pratica essas 3 ações, pensamento, fala e ação. Mas vale lembrar que isso se expande a uma casa levantada com o mesmo propósito. Isso. E se você olhar a estrutura básica de uma sinagoga, quando ela é levantada, ela é fundamentada em 3 pilares. No pensamento, através da tefilá, que são as orações, a fala, ensino da Torá, e a ação, a tzedaká, que é a prática da justiça social. Então simboliza a perfeição de uma casa O Shin levantada. contém os 3 pilares, olha lá. Exatamente. Olha lá o Shin, os 3 pilares. Pensamento, fala e ação. Vamos lá. Juízes capítulo 7. Vamos lá, rápido, nós temos que encerrar. Então, versículo 2 de Juízes 7. Disse o Eterno a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10.000 ainda ficaram. Agora vão passar pelas águas, para serem provados nas águas, para ver quem vai ficar. Olha quem fica. Foi o número, versículo 6, dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Eterno a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Agora vai mais à frente, lá no versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, 100, 100 e 100. Pensamento, fala e ação, e todos obedecendo a ordem de Gideão. Quando eu tocar o shofar, todos me servem. Não é isso aí? São os 3 pilares, né? 3 pilares. Tefilá e Exatamente. tzedaká. Por isso que não é mais que 300. Aí viu que vocês também estão confundindo Pastor, junto comigo? Gente, vamos fazer isso direito. Me corrijam. Serviço da manhã, nessa semana, agora a gente vai entender por que o Eterno, ele nos deu Oséias 11, 7, lembra? Lembro, pastor. Assim, meu povo se mantém em suspense quanto a voltar para mim, apesar de serem chamados para cima, ou seja, elevar os seus pensamentos. Isto. Ninguém se move. Ninguém se move. Não tem um pensamento com Adonai, não tem um pensamento com ele, que está gritando: é reino, é reino, é reino, é reino. Não é império, é reino. Não é império, é reino. Não tem o mesmo pensamento. Vamos continuar. Temos 5 definições para o Shin. Primeira definição: Shein, que é ruminar. Mastigar, ruminar. Ruminar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, ruminar. É o Shen, vem de Shin. Segunda definição: Shanit, firmeza na fé. Terceira definição: Shenui, mudar para o bem. Eu preciso deixar a ira, eu preciso mudar. Não irai-vos pelo caminho, diz José a eles, aos irmãos, porque precisa mudar para o bem. A quarta definição: Chuvá, techuvá, retorno. Chuvá vem de Shin, techuvá, retorno. Retornar, urgente, 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 obedecer ao comando de Adonai. Rosh Hashanah também está conectado com a letra Shin. Por quê? Vamos, Ruth. Rosh Hashanah, 1º de Tisri, é o ano novo para os calendários, para o dízimo dos animais e para o plantio. É Rosh Hashanah. Shana. Quando eu falei que nós tivemos aqui um agravo com Rosh Hashanah, foi público, dizendo que só iria cumprimentar a congregação com Yom Teruah, porque está na Torá escrita, porque Rosh Hashanah não está no escrito, mas está na boca. É a Torá da boca. Isso aí é se levantar contra os pais, contra a Torá que está na boca, nem mais que 300. Mas é um advérbio que encerra a ideia fundamental de excesso.
mais é um advérbio que encerra a ideia fundamental de excesso, quantidade maior. Exemplo, a cada dia que passa bebe mais. Bebida na Torá está ligada à soberba, lashon hará, desregramento. Não tem alguma coisa errada aí, mas vamos lá. Desregramento. Olha lá, mais junto ao verbo, com a partícula negativa, marca a cessação de um fato. Exemplo, não chove mais, não ora mais, cessou de orar, cessou de fazer, cessou isso. É junto com o verbo mais. Não chove mais, não ora mais. Mais em correlação com que? Ou do que? O advérbio mais, quando figura no primeiro membro das comparações de superioridade, a intensificar adjetivos ou advérbios. Exemplo, mais inteligente que obediente. Mais que pode ter valor de superlativo. Exemplo, são fatos mais que sabidos. Mais dia, menos dia, quanto menos se espera, deixa a casa e deixa o clã. Por quê? Por quê? Porque assume uma superioridade. Lembra quando eu te disse, Rita Franzoni? Você pensa que o hebraico foi escrito por quem? Pelo dedo de Adonai. Os outros alfabetos não. Ela parou e foi se ater ao hebraico. Porque estudava tudo quanto era alfabeto, porque queria conhecer e saber. Só as letras em hebraico falam devidamente no tempo de Adonai. Elas foram criadas para isso. Ninguém aqui está fazendo nada de anormal. O Eterno que assim o revelou. Então nós compreendemos que nem mais que 300 compõem uma fórmula de encerramento, de cessação de contenda com os pais. De cessação de contenda com os pais hebreus. E a não concordância com os pais europeus católicos. Paulo falava muitas Pastor, línguas. chega a estar tremendo aqui. Tenso viu mesmo. Mas Paulo era um homem muito inteligente. Mas ele vai falar com o rei Agripa, essa questão da língua oficial, que é o hebraico, quando ele vai falar com o rei Agripa. Agripa, eu tive um encontro com Yeshua, ele falou comigo em hebraico. Deixou claro que a língua é o hebraico. Exemplo, sem mais ou no mais, não havendo nada a acrescentar, pois a Torá de Adonai é perfeita, como nos ensina o Deuteronômio 32, de 3 a 4, o 32:2, com as suas precipitações dos céus. Agora vamos ali. Sim, o nome de Adonai eu o clamo, diz o versículo 3 e 4 do Deuteronômio 32. Sim, o nome de Adonai eu o clamo. Oferecerei a grandeza a nosso Elohim, a rocha. Sua obra é integral. Sim, todas as suas estradas são justiça. O El da adesão. Sem maldade, o justo, o correto, Ele. Ele é justo, Ele é correto, Ele é tudo. Quando Ele envia as precipitações das águas sobre nós, nós temos que nos calar. Nós temos que fazer como Arão. Irmãos, quando nós estamos ali orando o Salmo 32, que eu quero encerrar com o Salmo 32. Irmãos, o Salmo 32 ali, nós temos 3 tipos de imperfeição do homem. O erro, a carência e as faltas. Nós temos 3 tipos de imperfeição. O erro, a carência e as faltas. Você vai ver que o erro são os excessos. Excesso de comida, excesso de violência, excesso de vestir, excesso disso e excesso daquilo. A Adonai vai tirar tudo. Todo excesso. Todo excesso. Para respeitar os pais. Para reconhecer os pais hebreus. Não os pais orientais. Chamados pais da igreja. Não.
Ele vai tirar o excesso para respeitar os pais hebreus. Porque você vai habitar na terra que Jacó te deu. É a nossa Haftará de Ezequiel, capítulo 37. Está lá escrito. Não vamos lá agora não, vamos ler o Salmo 32. Que depois nós vamos só ver ali, Salmo do capítulo 32. As 3 imperfeições do homem estão aqui. Primeiro, olha só, é a carência em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em marcha, o homem a que o Eterno não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, aqui nesses 2 versículos está a carência, que significa o período legal ou convencional suspensivo de um direito ou de uma obrigação. Exemplo, a doença é a carência ou carencial, a devida falta de vitaminas. Isso é os médicos que sabem aí. Na psicologia é a carência afetiva. Então essa carência é o período legal ou convencional suspensivo de um direito. É isso aí. O erro é a opinião, é o julgamento contrário à verdade de Adonai. Está aqui nos 2 versículos. É o engano, julgamento contrário à verdade, à falsa doutrina, a opinião falsa, o engano, o equívoco. É um exemplo. Foi um erro essa intervenção. É um desregramento, são os desvarios dos homens no proceder, são os excessos dos homens. O erro, a falta, é a deficiência, é a privação, é a ausência, é erro, é imperfeição, não comparecimento quando o Eterno chama. É o não comparecimento quando o Eterno chama. Ele grita por todos os lados, retorna, retorna. Ninguém quer retornar. Isso é a falta. É a falta. É a falta. É deixar de fazer e de cumprir, é se omitir. Olha, enquanto eu me calei, eu me omiti. Envelhecer os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei-te o meu pecado. A minha maldade eu não encobri. Eu disse, confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoarás a culpa do meu pecado. Coisa linda. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Os excessos não chegarão. Aquele que buscar Adonai e não se omitir daquilo que tem que fazer. É a oração de Davi. A minha falta eu não encobri, diz Davi. Eu não encobri a minha falta, ele fala. Não encobri, parei, eu não deixei penetrar em mim o erro, até chegar o tempo, quando só a inundação, as águas imensas, não cheguem a ele. Aquele que vai orar. Aquele que vai orar a Adonai. Irmãos, eu gostaria de ir com vocês ali, ó, em Neemias, no capítulo 8, antes, Neemias 8. Vamos lá. Olha onde Neemias, no período de retorno, versículo 1 só, porque eu vou te mostrar ali agora as portas, os portões. Vai lá, acha Neemias 8 aí que nós estamos encerrando, olha lá. Ali está o mapa da muralha da cidade antiga de Jerusalém. Aí a Vanessa falou assim, mamãe, não entendi esse negócio dessa muralha. Passa o outro mapa, Rutinha, fazendo favor. O outro, ali, ó. Não, aí, olha lá a muralha. Está vendo aí, bem vista? É a cidade velha. Alguns encontram 12 muralhas. Neemias fala de 12 muralhas, de 12 portas. Porque nós vamos falar da porta das águas, onde Neemias vai ler a Torá. É ali naquela porta, olha onde ela fica, ó, ali é a porta das águas. Neemias vai reunir o povo ali para orar. Alguns comentaristas dizem que tem 12 portas. Neemias fala de 8
portas, 8 portas e 4 torres, que acho que Neemias fala. Depois tem que olhar isso com mais detalhes. Mas é nessa porta que Neemias vai reunir o povo para poder orar. Vai lá, Neemias 8. Neemias 8. Para nós já encerrarmos. É o homem da restauração. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Diante da porta das águas. Volta aquele primeiro mapa, Rutinha, por favor, olha lá. A muralha ali, ó. Porta do vale, porta do montura, aqui está 10. Porta da fonte, porta das águas, o número 4. Ali, ó, onde ela está. Está vendo a porta das águas? Aqui Neemias reúne o povo e ele vai ler a Torá. Ele vai no lugar da porta das águas para fazer a leitura da água. Da água que vai alimentar o povo. Depois você põe para eles as portas aí, algumas portas, Rutinha, por favor. Eu quero ir em Ezequiel. O que é, meu filho? Era Rosh Hashanah. 1 de Tisre. Lembrança boa, Leonardo. Era Rosh Hashanah. Torá oral. Aí, pastor. Tá vendo? Obrigada, meu filho. A mente de vocês é boa toda a vida. Vamos lá agora em Esdras para encerrar. Minha filha, eu gosto de gente jovem, de gente que vem com toda a força para cumprir os propósitos de Adonai. Quando eu olho o Renan assim, eu fico feliz. Capítulo 37. Vamos lá. Sim, mostra a porta dos leões. Olha lá a porta dos leões, olha lá. Tá vendo? Porta de Jafa, famosa essa aí, com muita venda, muito comércio na porta de Jafa. Lindas portas. Mas vamos aqui, no grande portal de Ezequiel. Ele diz aqui, ó, olha bem. Léo, ajuda lendo, Léo. Porque habitarão na terra. Eu quero frisar, o Léo vai ler, você vai ficar de pé, que nós estamos encerrando. Vai ler até o versículo 28 com Léo. Mas antes você vai ler o 25. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos e filhos de seus filhos para sempre. Ezequiel 37, versículo. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Porque nós estamos falando de Jacó, do desrespeito dos filhos aos pais, ao pai, a irritação dos filhos ao pai. Então aqui, ó, olha o que ele vai fazer aqui, a nossa Haftará. Isso. Para que você não perca a esperança. E não é do 15 ao 28. Ezequiel capítulo 37, Isso. a partir do verso 15 ao verso 28, é a tarada porção dessa manhã. Isso. Vem a minha palavra do Eterno. Pode ler tu, junto ó com filho ele. do homem, toma um Isso. pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro para... Perguntaram, não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só nação na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel,
Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos, Guardarão os meus estatutos e os meus observarão. habitarão na terra que deu meu servo Jacó, na qual habitaram nossos pais. Habitarão nela e eles, seus filhos, e os filhos de teus filhos, Para sempre. e Davi, seu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no seio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifico a Israel. Estiver meu santuário no meio deles. Amém. Amém. Eterno, nós queremos te agradecer pelas palavras ao qual foram brotadas dos céus para nós, ó Pai, nessa manhã. Uma porção maravilhosa na tua presença, ó Pai, onde com certeza nós sairemos deste lugar totalmente diferente ao qual nós entramos, com uma perspectiva de vida melhor para nós e para os nossos filhos, ó Pai. Que nós possamos ser introduzidos, ó Pai, na tua presença a cada dia de nossas vidas, para celebrar a santidade da tua palavra e celebrar, ó Pai, o orvalho que cai do céu para nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem paciência para com o homem, ensinando a cada dia o caminho que nós devemos percorrer. E assim, como um só corpo, como nós acabamos de ler, nós diremos Baruch Hashem, uma só voz na tua presença, pelo único pastor Yeshua HaMashiach. Muito obrigado por nossa consciência e a tua consciência, e a tua consciência venha estar conosco, ó Pai, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrinas, mas que nós possamos andar em linha com a tua palavra, a tua Torá, os profetas e o nosso Mashiach Yeshua. Muito obrigado por esse Shabat maravilhoso na tua presença, e que o teu nome continue a ser exaltado neste Shabat, nesta casa. Em nome de Yeshua é que nós oramos diante de ti, Eterno. Amém. E Evarecha Adonai Virishmerecha, e Adonai Palavelecha Virunecha, e Sadonai Palavelecha Viasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê um sábado de paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.